sempre muito bom a gente ver uma galera assim, viva, né? Interessada em temas vitais e difíceis. Sei que tem coisas aqui que são muito complexas acontecendo. Mas eu acho que é uma felicidade mesmo a gente ter essa experimentação viva, porque é raro ainda, infelizmente é raro nos espaços institucionais a gente ter esse tipo de desprendimento, esse tipo de permissão, se permitir ter experiências livre dos valores estabelecidos. Eu acho que isso já é uma grande vantagem. Sempre no outro. O limite sempre ele está do lado de lá, do lado de fora. Né? Isso, filosoficamente, me serviu de um filósofo chamado Nietzsche, dá para nomear como ressentimento, indicar a linha do ressentimento. Ou seja, um outro é culpado pelas minhas impotências e infelicidades. O ser humano é uma invenção. Inclusive como natureza humana, nem existe a natureza humana. Existe um homem historicamente produzido, em vários momentos, que vive sempre em sociedade, sempre em coletivo, nunca existe um indivíduo sozinho. Sempre é bando, sempre é coletivo, sempre é multiplicidade. Por mais que a gente queira isolar o indivíduo, a sociedade tem que ser capaz de gerar as condições do isolamento do indivíduo, mas é a sociedade que permite o isolamento do indivíduo. O indivíduo sem sociedade não subsiste. Nada na natureza subsiste sem as relações, as multiplicidades. Eu acho que isso já é uma grande questão, interessante, espinhosa, porque geralmente a gente fica lutando entre um certo individualismo e um certo coletivismo, como, na verdade, maneiras de falsificar a questão que é mais profunda. Ou nós somos individualistas, burgueses, experimentadores românticos, ou a gente é coletivista, marxista, engajado, ou estamos numa luta de movimento, de classe, disso, daquilo, e a gente perde o essencial das questões. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós somos, de alguma maneira, constituídos historicamente, o que isso significa? Vamos esquecer da história, vamos ficar só com aquilo que a história implica, que é o tempo. Tudo se faz no tempo. Tudo, não existe nada que não se faça no tempo. Até Deus se faz no tempo. O diabo, o bem, o mal, tudo se faz no tempo. Não existe nada fora do tempo. Eu acho que esse é um ponto assim, que se a gente chegar a partir daqui a dizer que isso é consenso entre nós, a gente evolui bem, eu acho. Mas ao mesmo tempo o consenso pode ser uma coisa burra, porque não se trata de opinião, se trata de apreensão real do que é a própria realidade, né? Que se produz assim mesmo. Que realidade é essa que se produz assim mesmo? Então, primeira coisa, não existe nem natureza natural, nem sujeito humano, nem natureza humana. Eu estou dizendo isso já para fazer uma provocação, para lançar uma provocação. Que também não tem natureza de gênero, também não tem natureza de raça, também não tem natureza de classe, não tem natureza de nada. Ou então, tudo é natural, ou tudo é artificial, tanto faz. O fato é que a realidade se produz. Mas ela se produz de uma maneira ou de outra? De uma maneira ou de outra? Depende da maneira, claro, depende da maneira. As coisas se fazem assim ou se fazem assim. Não é a mesma coisa se a realidade se faz assim ou se faz assim. Sempre existe uma diferença na maneira de se relacionar. E aqui implica já uma ética, assim como implica uma estética. A maneira, o modo de viver, necessariamente é produtivo. E já que a questão é a diferença se produz na maneira de viver. Mas existem maneiras de viver que vão adotar instrumentos de defesa das diferenças, que é o oposto da diferença. Por exemplo, a identidade. Então, muitos movimentos vão reivindicar a identidade como uma arma interessantíssima de luta. A identidade do movimento tal, a identidade do movimento Y, a identidade do movimento Z. Identidade, né, é a arma do inimigo.
Identidade é a arma da maioria, se nós somos minoria. Mas esse é um tema espinhoso, maioria e minoria. É muito interessante a gente perceber sempre que as minorias querem ser maioria. E a gente é tão limitado na nossa maneira de perceber, de pensar, de sentir, que a gente pensa que maioria e minoria remete a um número. Então, se eu tenho 5 em relação a 100, 5 é minoria, 100 é maioria. Maioria e minoria, ao menos desse ponto de vista que eu estou sugerindo, propondo a vocês, não é numérica. Maioria e minoria é um conceito, ou se quiserem algo até mais profundo do que um conceito, se o conceito não se satisfizer. É uma maneira de existir. Eu vou remeter aqui a maioria a moral. E a minoria também, se a minoria não entrar num dever minoritário. A minoria passa a ser moralista tanto quanto a maioria. Se ela não entrar num dever minoritário. Dever minoritário. Não basta ser mulher para defender a mulher. Ao contrário, a mulher tem que deixar de ser mulher e entrar num devir mulher, o que é muito diferente. Não basta ser negro para defender o negro. É preciso entrar no devir negro do negro. Não basta ser homossexual para defender a causa homossexual. É preciso entrar no devir de uma sexualidade e N sexos e ultrapassar a questão do gênero. Não basta ser drogado para defender o ponto de vista das experimentações psicodélicas. Mas é preciso entrar num devir intensivo. Porque eu posso ver uma bola e aí eu tomo um ácido e vejo milhares de bolinhas. O que alterou na minha percepção? Onde eu vi uma bola, agora eu vejo muitas bolinhas, mas eu não deixei de ver bola. Então, a minha percepção não mudou nada. Eu tinha um olho humano, agora eu tenho um olho de águia, que vê mais longe. Eu tinha um ouvido humano, agora eu tenho um ouvido de cachorro, que ouve mais que o humano. Eu tenho um microscópio, eu tenho um telescópio. Eu posso ampliar relativamente a minha percepção. Mudou a natureza da minha percepção? Não. Então, eu acho que uma das primeiras questões que a gente tem é lição de casa. Lição de casa, eu quero dizer, não tem nada a ver com lição de moral. E não tem nada a ver com a casa, a não ser que a casa seja o nosso corpo. A lição que o nosso corpo nos oferece. Fazer do nosso corpo uma casa, um templo de experimentação. Eu acho que esse ponto é essencial. E a primeira coisa que acontece com o corpo em experimentação, se ele de fato entra na experimentação, se tem um mínimo de honestidade para entrar na experimentação, ele começa a deslocar os seus pontos de vista. Ele começa a sair de regiões atoladas, de atoleiros afetivos. Ele sai de ressentimentos, ele sai de estados de corpo, de estados de pensamento, de estados de desejo. Ele sai daí para entrar em outros estados. Ele só sai daí efetivamente se ele sai do estado sólido e entra, se quiser, em estado líquido, em estado fluido, gasoso. Vamos chamar simplesmente de fluxo. Se ele entra em fluxo. Mas o que é ele que entra em fluxo? O ele que entra em fluxo não é o estado que é capaz de entrar em fluxo e voltar para o seu estado natural. Porque nenhum estado é natural. Todo estado é um efeito de encontro de forças em fluxo. O fundo de tudo é fluxo, o fundo de tudo é tempo, o fundo de tudo é movimento, o fundo de tudo é devir. Não sobra nenhuma substância, nenhum lugar, nenhuma origem. A origem da minha raça, a origem do meu sexo, a origem do humano, a origem da vovozinha. Não sobra lugar nenhum para dizer. A origem é aquela, né, o Big Bang. O Big Bang é a origem do quê? Esse é mito de cientista que não sabe pensar. O Big Bang é simplesmente um momento, né, do fluxo da matéria. Simplesmente isso não é a origem de nada. A origem do universo, a origem do cosmos. Então começa a acreditar em Deus, que Deus criou o cosmos, Deus criou o mundo. Aí tudo bem, porque existe isso também, existe uma opção de vida. Eu quero levar uma vida que o pensamento humano é limitado, então a crença é muito mais profunda. Então eu vou acreditar, beleza. Mas aí eu não tenho muito interesse nisso. Acreditar não tem interesse. Por quê? Porque a crença ela é muito interessante quando ela é posta a favor da vida. A favor
das diferenças, a favor da experimentação, a favor da abertura. Então, ter a confiança, a fé, a crença na abertura da vida, no acontecimento, isso é muito interessante. Se permitir o estranho, se permitir, inclusive, violências, se permitir certas crueldades, se permitir permanecer durando em certas experimentações que incomodam. Alguém aqui já assistiu um filme chamado Estamira? Já. Os que assistiram já sabem, num momento ela diz assim: eu sou louca, sou isso, sou aquilo, sou perturbada, mas deficiente não sou. Sou perturbado, mas deficiente não sou. O que é ser perturbado? É ser premiado com muitas visitas de naturezas que a gente quase não pode suportar. São forças que nos perturbam. Mas isso pode ser uma alegria para uma vida que gosta de receber o estranho, né? Que se torna um anfitrião do estranho, um anfitrião do fora. E ser anfitrião do fora, primeiro a gente tem que dissolver as nossas marcas. Não adianta eu julgar a realidade com uma suposta consciência disso, daquilo, né? Se na verdade essa consciência ela é efeito de um atolamento passional, como diria Spinoza, de um afeto tirânico. O Nietzsche dizia, atrás de todos os filósofos, grandes filósofos, ou mesmo artistas, pega lá o Schopenhauer, pega o Wagner, né? O Nietzsche dizia, tem que ser um pouco psicólogo, mas não um psicólogo que existe aí, formado nessas faculdades, um psicólogo real, né? Atrás do filósofo. O que ele quer dizer assim? Tem lá um afeto que domina quando ele faz a sua obra, né? Em Wagner ele vê um niilismo, né? Ele vê uma vontade de nada, uma vontade de abandono deste mundo, um afeto musical. Ele diz, olha, os afetos nos traem. O Spinoza já dizia, você interpreta as coisas, você, nós, todos nós, humanos, limitados à imaginação e limitados à paixão. A paixão o que é? É uma parcialidade do corpo. A imaginação o que é? É uma parcialidade do pensamento. Então, se eu julgo com a parte, o todo, necessariamente eu deformo. E ele diz, nós julgamos com os nossos estados de corpo, os nossos estados mentais, né? Os nossos estados afetivos. Então eu me encontro com um limão e a minha língua vai dizer que azedo que você é, limão. Limão azedo. E o limão não tem nada a ver com o azedume da minha língua, a não ser que ele também é capaz de produzir um azedume no encontro com a minha língua, em mim, mas ele não tem nada a ver com isso. Mas eu chamo o limão de azedo. Nós julgamos assim. Isso é só um exemplo bem bizarro, simples, mas nós julgamos os nossos estados afetivos. E a gente atribui aos outros o que acontece a nós. Spinoza dá um exemplo no livro 2 da Ética. Ele diz assim, uma coisa é Pedro e a ideia de Pedro. E outra coisa é a ideia que Paulo faz de Pedro. A ideia que Paulo faz de Pedro, por exemplo, a ideia de Pedro, o que ele quer dizer com ideia? Ele diz que ideia é sinônimo de alma ou de mente. Spinoza é isso. Então tem a mente e tem o corpo. A mente é uma ideia e o corpo é um movimento. Movimento e ideia. Então tem a ideia do movimento, que é o corpo de Pedro. A ideia é uma ideia que exprime o movimento. A ideia ou a mente de Pedro exprime o movimento, a essência do movimento do corpo de Pedro. Beleza. Então a ideia de Pedro é a própria ideia de Pedro. Mas a ideia que Paulo faz de Pedro é o modo como o corpo de Pedro afeta o corpo de Paulo. Então, se eu sou uma potência em A, vou dar uma coisa bem resumida aqui, para não dizer que eu sou alma, que eu sou sujeito, que eu sou consciência, eu sou uma força existindo, acontecendo. Isso que é uma potência em A, uma força acontecendo. Uma potência em A. Então, o que é o ato? O ato é quando eu me atualizo, quando eu existo. Eu existo no encontro com as coisas. Então eu encontro Pedro, eu estou me atualizando. Esse acontecimento do encontro com Pedro acontece à minha energia, ao meu desejo, à minha potência, à minha força. Esse acontecimento de potência, essa afecção de potência,
indica o quê? Na verdade, indica o que eu posso no encontro com alguém que também pode, nesse encontro, que é Pedro. Pedro, ele é uma potência que emite energia, que me afeta, e eu posso ser afetado e ao mesmo tempo afetar Pedro. Eu, Paulo, me afeto em Pedro. E essa afecção, esse resultado em mim, essa modificação em mim, diz Spinoza, indica muito mais o meu estado de corpo, a minha potência ou impotência, do que a natureza de Pedro. Mas eu digo que isso que eu sinto, isso é Pedro. Quem é Pedro? Pedro é isso, Pedro é aquilo, Pedro é o seguinte. Então eu começo a dizer quem é Pedro. E esqueço que Pedro nada mais é do que uma imagem em mim. O que é uma imagem? É uma afecção da minha energia, que eu atribuo ao outro. Isso é ruim? Isso é errado? Não, não é nem ruim nem errado. O que eu não posso é dizer que isso é pensamento. Isso eu não posso. Isso no máximo me leva à opinião. Os homens estão opinando. Até Sócrates, que eu tenho como inimigo, dizia isso. É preciso ultrapassar a opinião. Sócrates e Platão, dois transcendentes, dois idealistas, diziam isso, e isso é fundamental. Aqui nós estamos com Sócrates e Platão. A opinião não é pensamento. Aristóteles, Spinoza diz a mesma coisa. Imaginar não é pensar. A imaginação é uma potência fantástica, inclusive na arte. Viva a imaginação. A imaginação é uma potência, mas não use a imaginação para julgar. Aliás, nós devemos destruir o juízo. O juízo não é para ter piedade, não. O juízo não é para democratizar o juízo. O juízo deve ser destruído, assim como todo poder centralizador deve ser destruído e não distribuir poder. Mas nós estamos descentralizando o poder. Agora, todo poder, todos os sexos, as cores, etc., tem o poder distribuído. O empoderamento, o famoso empoderamento. Não existe coisa mais piedosa e conformista do que o tal do empoderamento. Porque é muito pouco se empoderar. É ser muito humilde, é ser muito pobre querer se empoderar. Você é rebaixado a ponto tal que você precisa tomar o poder para se equiparar. A vida funciona, ela dá as costas para isso. Ela dá as costas. A vida quer outra coisa. A vida intensiva quer outra coisa. A vida intensiva ela quer acontecer, ela quer se ligar à potência de acontecer, não ao poder de determinar. É muito diferente. Potência de acontecer. Nós somos potentes. Nós só somos poderosos quando, antes de tudo, nos somos tornados impotentes. Só o impotente que é o poder. E é poderoso. Só o impotente. Atrás de todo poder tem uma impotência. Então, é preciso fazer essas distinções. Olha só. Se eu estou submetido a um estado afetivo, mas o meu estado afetivo, a minha tendência é a seguinte: uma vez que eu estou separado da minha potência de pensar, da minha potência de sentir e agir livremente, porque eu estou separado da minha potência de acontecer, a minha potência está reduzida ao acontecido, ao que me aconteceu. Então a minha potência se confunde com o estado de potência, ou se quiserem, de impotência, que aqui é a mesma coisa. Aqui eu me torno impotente, ou me separo da minha potência de acontecer. O que separa a mim da minha potência de acontecer? O acontecido em mim. É sempre assim? Não, isso é apenas uma parte da história, só uma partezinha da história. O poder, é aí que entra o poder. O poder, ele precisa de vidas separadas do relatório. E se elas não existem, ele vai separar. É por isso que, se vocês observarem o direito público em relação às crianças, ele se sobrepõe aos pais em relação a tudo. O Estado, ele tem a última palavra sobre as crianças. Porque ele precisa de crianças separadas do que pode. Seja de que cor for, de que sexo for, ele precisa da vida de joelhos. Ele precisa da vida refém, ele precisa da vida separada da potência de acontecer. Precisa disso. Nietzsche chama isso de primeiro estágio do ressentimento. Tem um segundo estágio. O segundo estágio é a captura pela forma. Você, miserável, impotente, eu te ofereço um curso de graduação, eu te ofereço uma vaga não sei o quê, eu te ofereço a formação tal, eu te ofereço a capacitação tal. Você vai se tornar eficiente de corpo, responsável com o seu desejo e suas paixões, moralmente responsável, um sujeito moral responsável. E você vai se tornar um sujeito competente de pensamento e de razão.
um arrazoado, um autorizado e um autorizante. Você vai ser um sujeito de autoridade. E você vai ter todas as recompensas que você merece na medida em que você... Então, eu, que no fundo não sou nada, a minha diferença é ser sacrificada, assim como a pastoral cristã bem fez e faz até hoje, jogue fora a tua diferença, né? Porque tudo é coisa do demônio. Você precisa instaurar no seio da tua diferença uma vontade, mesmo que seja do capitalismo liberal, uma vontade de eunuco, e aqui esse termo não tem nada a ver com machismo, tá? É só uma figura de linguagem, tá? Eunuco é um pouco cascado, né? Mas pode ser a mulher castrada, a criança castrada, o animal castrado, a pulga castrada, a minhoca castrada, não importa, é a vida separada do que ela pode, né? Então, você precisa dessa anulação, desse sacrifício de si, né? Desse desperdício do teu tempo afetivo, dessa não experimentação. Diz beleza sobre Arthur: não deixarão você experimentar no teu campo. Não deixarão. Vão te achacar, e Arthur chega e diz assim: podem me prender, podem me amarrar, podem botar camisa de força, os meus órgãos não servem mais para nada mesmo. O meu corpo orgânico não serve para nada, porque o essencial é o corpo sem órgãos. Nem a carne, nem o sangue, né? No mínimo os ossos, né? Então, o corpo intensivo, aqui a gente já começa a falar de algo intensivo. Corpo intensivo. Os órgãos já estão capturados no corpo social. O que isso tudo quer dizer? De alguma maneira, existe sempre uma cumplicidade nossa. Eu acho que o primeiro combate é esse. Não adianta nada a gente atacar o outro, ou o poder, ou o capitalismo é uma merda, ou isso é uma merda, as religiões são, o evangélico é uma merda, o heterossexual é uma merda, ou o branco é uma merda, ou não sei o que, enfim, e você começa a ver o inimigo, sempre novo. Eu conheci mais muitas pessoas e conheço. Pessoas que têm uma aura angelical, lindas, maravilhosas, tem todas as causas do bem. Faz uma lista no quadro, 10, 20 causas, pelo meio ambiente, pelo bem da terra, pelo bem dos... É um exemplo de apego em ideais. E tem uma vida que é um lixo. Está cheio de gente. Está cheio de gente. Usa isso como máscara para esconder a impotência. Não faz o trabalho de si. E sai vomitando regra, cagando regra. Seja governo mal, de todo tipo, de direita, de esquerda, tá? Tem gente de todo tipo no mesmo nível. É por isso que eu digo que o buraco é mais embaixo. Não adianta a gente fazer guerrinha de movimentos, né? O Nietzsche diz assim: depois das guerras das religiões, vamos vir as guerras morais, que são muito piores. Agora não é mais o meu Deus que está em jogo, que é mais verdadeiro. Allah é mais verdadeiro que Cristo, Cristo é mais verdadeiro que Cristo. Agora não, agora é a minha verdade que é mais verdadeira que ela. E vamos ver qual modo de vida vai vingar. Essas guerras ainda já estão rolando há um bom tempo, mas elas vão começar a se tornar cada vez mais dominantes. Nós vamos ter verdades para dominar. Dizer como o outro tem que viver. E eu vou desejar que o outro seja governado do mesmo jeito que eu sou. É o ideal do homem superior gigante, o ideal europeu, o ideal do homem branco, mas que passou para os homens negros, para os índios, para os homossexuais, para as feministas, para vários movimentos minoritários que estão aderindo ao mesmo modelo. Isso é tão escroto quanto. Não é porque mudou de cor, ou porque mudou de sexo, ou porque mudou disso daquilo, que não é escroto. Né? E a vida intensa tem que se levantar sempre e dizer assim: isso sim não passará. Porque há fascismos, mas mais que fascismos, há microfascismos. Nós, muitas vezes, apesar de achar que somos libertários, somos microfascistas. Então, não existe não violência quando a diferença é esmagada. Mas onde é que está a diferença? A diferença não está na externalidade, a diferença não está nas aparências ou nos objetos, a diferença não está nas posições, nas diferenças de gênero, por exemplo. Isso não é diferença. Diferença de gênero, o quê? Diferença, mas você sofre na carne, você vai ser mulher, negra, não sei o que, pobre na periferia. Claro. Essas lutas são todas legítimas, interessante. Vai ser bicha, não sei o que, não sei o que.
Claro. Vai ser drogado, vai se pôr no lugar. Vai, claro. É interessante saber que existem essas questões. Né? E isso é o quê? Estratégia. Você pode fazer essas lutas estratégicas localizadas. Mas acreditar em Papai Noel é demais. Acreditar que tem uma forma que vai te salvar, que aquela forma tem que ser investida pelo Estado, investida culturalmente, e se ela não estiver lá para te proteger, você não vai ter como se defender. Isso é muito pouco. Isso é fazer o mesmo jogo do poder, porque o poder faz isso. Ele te rebaixa e te torna uma forma para te salvar. E nós estamos fazendo a mesma coisa. A gente é rebaixado, se sente rebaixado, mas a gente vai dar o troco e a gente vai levantar a bandeira de uma forma que a gente vai seguir, um modelo que a gente vai seguir. Então, o que eu dizia antes da percepção? O ideal, agora eu vejo vários ideais. Os ideais das minorias, os nossos objetivos, as nossas lutas, etc. Mas estou sempre olhando para fora. É errado olhar para fora? Não. Mas eu posso olhar para fora com outros instrumentos de ótica e de semiótica, porque a linguagem é semiótica. A linguagem cria paisagem. Se eu digo, eis um castelo, e daí? É um castelo, é um corpo material. Agora eu te digo, eis um castelo de Hamlet, eis o castelo onde Hamlet viveu. É outro castelo, mudou o castelo, mudou. Mas é só uma palavra, diz que era do Hamlet, o castelo. Era um castelo físico, agora virou um castelo semiótico. O castelo do Hamlet. Se eu chegar aqui e me apresentar, eu sou fulano, que tem o PhD, mudou o meu corpo semiótico. Mas eu sou um fudido, não fiz porra nenhuma, não tenho faculdade nenhuma. Mudou a visão semiótica. Então a linguagem é capaz disso, ela cria visões de espírito, visões de tempo, visões de perspectiva. A linguagem cria perspectiva. Nós usamos a linguagem como se a linguagem fosse neutra. Comunicação, né? Uma boa maneira de abordar aqui a questão da diferença. A comunicação mata a diferença. A diferença não tem que se comunicar. Ao contrário, a diferença tem que inventar interruptores. Ela tem que impedir a comunicação. O que é a comunicação? A comunicação é dizer que a minha forma, ela é igual à tua. Ou melhor ainda, tem uma forma só para as nossas duas naturezas. É a unificação. Unificar de uma forma só. É o sonho de Kant. Não mais escravos de Deus, não mais escravos do tirano, não mais escravos de uma sociedade, escravos de mim mesmo, escravo de mim mesmo. Esse é o ideal do homem moderno, ser escravo de si. O que é ser escravo de si? Ser escravo de uma forma pura, onde eu sei que eu devo agir dessa maneira e que o outro também deve. O governo de si dos outros coincide em mim. Eis a maneira mais livre de existir que o homem é capaz de imaginar. Que povo, que pobre, que fascista. Porque isso não tem nada a ver com democrático. Ou então, tem muito fascismo na democracia. Essa democracia, ela não é realmente participativa. Ela necessariamente é representativa. Não, mas eu participo, você participa com o seu eu. Não, mas o coletivo é coletivo de indivíduos, é coletivo de pessoas. Os encontros de pessoas são muito aborrecidos. Né? A gente tem que encontrar afetos e não pessoas. Tá? Forças, afetos, relações de força, tendências, e não a pessoa tal, ou fulano de tal, ou nome tal. Dane-se o nome. Eu quero me tornar imperceptível. Porque no fundo é isso. Se eu me apresento como fulano de tal, me visto assim e me apresento assado, tanto melhor para me esconder. Porque isso é uma máscara. Eu escondo o quê? Aquilo que é incapturável em mim. As minorias deveriam apreender o que é incapturável nelas. Não adianta nada eu pegar uma tribo e dizer vamos salvar os latós do Brasil. Tem 500 sobreviventes. Aí como é que a gente faz para salvar os latós? A gente diz assim, bom, vamos registrar tudo, os mitos, isso, aquilo, o que ainda tem, vamos começar a fazer história, vamos engessar, fazer um museu, ou criar folclore, ou criar a estrutura da língua, pegar o Chomsky lá e dizer, Chomsky, me dê a estrutura da língua dos latós. Ele está, Chomsky é maravilhoso para ele, militante de esquerda, que é capaz de dizer assim, se você se apodera da estrutura da língua, você afirma a sua diferença. Assim, não, melhor.
melhor dizendo, Chomsky, falando, você afirma a sua identidade. Então, é uma maneira. E a outra maneira é dizer assim, gente, essa ilusão que é romantismo. Você não vai salvar. Já é o capitalismo universal. Ele vai assimilar tudo. Negros, brancos, amarelos, cor-de-rosa, azul, roxo, qualquer que vai assimilar tudo. Tudo vai virar um equivalente universal, axiomático da troca capitalista. Tudo é mercadoria. Tudo é mercadoria. Inclusive, o mau cheiro do seu cu é mercadoria. Qualquer coisa é mercadoria. Então, não adianta, tudo vai se assimilar. Aí vocês assim, caramba, que visões, né? Que visões estranhas. Uma que quer salvar tudo romanticamente. E outra que diz assim, puxa, é uma merda. Deu geral, tudo vai se lá, velho. A cloaca da história. Aí a gente pensa assim, nós estamos presos numa forma. Qual é a forma do ator? É uma forma que é compatível com o capitalismo. Qual é a forma do capitalismo? A vida é isso, ela sempre se aprisiona uma forma. Qual é a força do ator? Antes da forma. Eu deveria ir. Qual é a força? Tem força lá. Toque. Tem alguma força aí? Você não tem? Merece morrer. Merece. O que pode ser destruído, merece ser. Apresente-se a força. Apresente-se a força. Não vamos buscar direitos para proteger. Direitos de quem? Do Estado? Você pega o Tribunal de Haia. Onde é que está o Bush? Onde é que estão os criminosos da história? Os terroristas ocidentais que chamam os orientais de terroristas. Onde é que esses caras estão? Assaltos pelo Tribunal de Haia. Né? Pela ONU. A ONU faz o quê? Ela recriminou a invasão do Iraque. E o Iraque deixou de ser invadido. Quem disse que uma forma detém uma força? É preciso reconhecer que tudo é força. E aí sim, começar a qualificar as forças. A começar por nós mesmos. Nós também somos forças. Nós não somos coitadinhos. Nós não somos vítimas. Né? E toda vítima, necessariamente, ela tem um lado de carrasco. Ela desenvolve o lado de carrasco. Se sentir vítima é um péssimo gosto. E carrasco, tanto faz. Carrasco e vítima. Não é que tanto faz. Não é exatamente equivalente. Mas, sabe, você não muda de natureza. Tem que mudar de ótica. Tem que mudar de filtro. Ao invés de ver bola ou bolinhas, você vai ver o modo como a natureza flui em você e no todo. Você vai perceber não as figuras, as imagens e as formas, você vai perceber os movimentos que geram figuras e imagens. Não o seu corpo orgânico, mas o movimento que inventa o alto. Você começa a ver uma borboleta que diz assim, poxa, eu vivo aqui no meio onde tem um monte de morcegos que querem me comer. Morcegos predadores. E eles emitem um som. E eu sou surda. Então eu tenho que desenvolver um instrumento para captar o som do meu inimigo. E eu vou inventar uma orelha que só ouve o som daquele morcego que quer a minha morte. E eu desenvolvo essa orelha. Milhares de anos, milhares de seres, multiplicidades, de bandos que vão sendo eliminados e mudados, mas aquelas forças estão lá se modificando. Aqueles indivíduos são apenas formas. As forças estão lá, retornando, se modificando, e criando um ouvido dentro de si. Por que nós não criamos ouvidos para ouvir a nós mesmos? Olhos para ver a nós mesmos? Bergson diz assim, a percepção é uma imagem, é um tipo de movimento que percebe coisas de fora. A afecção é outro tipo de movimento que percebe coisas de dentro. Nós não nos relacionamos com as nossas afecções, nós só nos relacionamos com a percepção. Estranho. A gente não quer ver as percepções, as afecções. Inclusive as afecções que nós merecemos, segundo o modo de vida que nós levamos. Nós somos cúmplices da fabricação das afecções em nós. Então há uma cumplicidade aqui. Então, segundo a maneira como a gente vive, a gente se produz como lixo, como força. Existe um videozinho na internet muito interessante de uma antropóloga, cineasta, chamada Débora Diniz. E o nome do vídeo é Solitário Anônimo. Não sei se alguém já viu. Solitário, 15 minutinhos. Vamos lá no YouTube, colocam lá, Solitário Anônimo. Vejam isso depois, se vocês quiserem. É muito interessante. É um cara que quer morrer, mas ele é covarde, ele é impotente. Ele quer uma morte passiva, ele quer ser engolido pelo abismo sem dor. Né? Ele quer, enfim, desaparecer, mas ele não consegue. Então ele foge, ele tenta morrer de inanição. Ele fica num hotel hospedado, em outra cidade.
até que o dono do hotel começa a desconfiar que claramente ele tem que fugir para a rua e ele escreve um bilhete, né, assinado solitariamente, para deixar ele morrer em paz. Mas depois ele é resgatado violentamente pela medicina, pelas instituições locais, ele vai dizer, é proibido morrer, você não pode morrer. Enfim, entuba um cara, violenta um cara, e ele está lá, então ele foi salvo por uma força violenta, humana, piedosa, necessária, porque é proibido se matar. Então, você foi salvo. E aí a Débora pergunta para ele, meu caro solitário, sei lá, ela nem, não sei como é que ela chama ele, diz assim, o que é o futuro para você? O futuro não, o futuro está aqui, né? O que vai acontecer agora? Não sei. Agora virou uma hipótese. Antes não tinha hipótese, estava fechado. Eu queria morrer. Não tinha futuro. Agora virou uma hipótese. Será que? E o presente? É o que está presente. O presente é isso, a realidade, você chama isso aqui de realidade, essa é a realidade, esse presente. E o seu passado? O seu passado? O que é o seu passado? O meu passado é um montouro de lixo. É um montouro, uma montanha de lixo. O seu passado é uma montanha de lixo. O passado é uma montanha de lixo. O que você deu no meu passado? Quem fez o meu passado? Quem fez o meu passado? Você deixou a sua vida passar. Você ajudou a fazer o seu passado? Pelo menos você admite que você ajudou a fazer o seu passado? Você ajudou a fazer o seu passado. O que é o seu passado? É o seu presente que passa, ele vem daí, ele não vem do nada. Você está aqui no presente, o presente passa, passagem. O presente não é, ele é divino. Ele é o que vai, o que está passando. E o passado nada mais é do que aquilo que passava e não passa mais. Mas não passa mais e não foi embora, não desapareceu. Como assim? Então o passado não foi. O passado é. O passado é aqui e agora. E é ele que quer a minha morte. O passado é uma quantidade de lixo. E eu não consigo nem reciclar a porra desse lixo. Nem fazer disso adulto. Como é que eu fiz com que todo o acontecimento da minha vida gerasse mais peso em mim? Nietzsche diz, qual é o único demônio? A força de gravidade. O que puxa para baixo. Aconteça, fico mais pesado. Aconteça, fico mais pesado. Aconteça, fico mais cansado. Aconteça, fico mais velho. Aconteça, fico mais pobre. Aconteça, fico mais sem energia. Aconteça, gerou valor? Não, gerou lixo. Gerou força? Não, gerou peso, sacrifício. Mas eu estou aqui acontecendo, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou vendo o que está se passando? Não estou vendo. Já foi ou vai ser? E o acontecimento? Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Acontecimento não existe. Sempre isso pra gente. Acontecimento é sempre acidente. Sempre acidente. A vida se passa aqui e agora. Ela não se passa antes e depois. Antes e depois não existe. A existência, se eu quiser fazer jus a esse nome, existe. É o ato em ato, aqui, enquanto acontece. Enquanto acontece, tem movimento. Enquanto acontece, tem sensação. Enquanto acontece, tem afeto e variação de energia. Enquanto acontece, tem produção e variação de ideia. Enquanto acontece, tem formação de corpo. Enquanto acontece, tem fabricação de realidade. Enquanto dura, enquanto acontece, não é um instante, é a duração, que é muito diferente do instante. Durar, permanecer, fazer igual um sapo diante de um mosquito, né? Ficar lá, espreita, imóvel, e de repente lançar aquele movimento certeiro, imperceptível. Porque ele captou não a figura do mosquito, ele captou o movimento do mosquito. A aranha não capta a forma da mosca, a aranha capta o que é a forma da mosca, no fundo é o movimento da mosca. É assim que ela tece a sua teia. Né? Até o João do Vale sabia disso. O João do Vale diz assim, a ciência da abelha, da aranha e a minha, muita gente desconhece. Muita gente desconhece, então, você vê que não é uma questão de instrução, não é uma questão de cultura. Aliás, a questão de cultura de uma ilusão incrível. A cultura ficou conceito, não se sabe mais. E ainda hoje o que se chama de cultura viva também é tão complicado, porque a cultura é um cultivo de tempo, né? Cultivo de uma maneira de ser. É uma espécie de memória de futuro, né? A cultura é esse cultivo
de um horizonte virtual e semiótico ou incorporal, imperceptível, sem o qual a força não se diferencia. A vida não se diferencia. O que a vida quer se diferencia. Não tem outro sentido para a vida. Ela não quer atingir um fim ou um objetivo. Isso é uma ilusão. Assim como a origem, o fim é tão ilusório quanto a origem. A vida ela acontece pelo meio. E qual é o sentido disso? Então, eu estou fadado a dizer, igual o Santo Agostinho, então, isso é um absurdo. Você não vai para um outro lugar? Você não vai para um objetivo? Ou então eu volto para a origem, para o útero de mamãe, ou o útero cósmico, o útero de Deus? Né? Que sentido tem esse estilo? Necessariamente, aquilo que acontece retorna sobre a própria energia que te sustenta. Retorna e modifica essa energia que te sustenta. E essa energia que te sustenta, ela é reinventada, recriada, diferenciada. Eu produzo a mim mesmo na maneira de acontecer. Eu produzo a mim mesmo aqui nos meus órgãos? Também. O meu corpo, a minha mente, as minhas palavras? Também. Mas eu produzo algo mais essencial. Eu produzo a própria essência. Eu produzo a própria essência ao acontecer. A própria essência ou força de existir se modifica na medida que eu aconteço. E é isso que retorna sobre mim a todo momento. É por isso que eu tenho a vida que eu mereço a cada momento da minha vida. A cada momento da minha vida. Eu estou presente ou não. Nietzsche diz no início da genealogia da moral, ele diz assim logo no prefácio, ele diz: é incrível, o homem é um animal de conhecimento, se desconhece tanto a si mesmo. Nós, animais, exclusivamente, praticamente, conhecimento, por exemplo, nós desconhecemos a nossa vida. E aí uma hora ele diz, ele faz, leiam esse prefácio da genealogia da moral, mas leiam bem devagar. Se precisarem 10 horas para ler umas 4 ou 5 frases, é bom. Fica lá naquelas frases, digerindo, mastigando. Como diz Nietzsche, para ser meu leitor tem que virar uma vaca. Tem que se tornar ruminante, ruminar as palavras, as ideias. E aí que começa a sair da opinião. A palavra não é pensamento. A palavra é a porta para o pensamento, é veículo de pensamento, mas não é o pensamento. A gente fica jogando palavra o tempo inteiro, sem pensar, sem experimentar. Então, às vezes, uma palavra, por exemplo, ausência ou presença. O que é a presença? Ele diz, creio que, bom, a gente experimenta dizer, e a gente, depois, a gente tenta ver o que se passou comigo, o que aconteceu. Aí, pode fazer igual o solitário anônimo, diz assim, eu quero morrer. O que se passou comigo? Ele diz, e aí a gente conta as badaladas, as 12 badaladas da nossa existência e conta errado. Receio que no dia a dia, os acontecimentos da nossa vida, acontecimentos cotidianos, os mais simples, receio que estejamos ausentes deles. E ao estar ausentes dos acontecimentos mais banais do cotidiano, quando eu vou fazer xixi, cocô, andar, fazer qualquer coisa, qual é a presença que está lá? Que força que está acontecendo lá? Ou é só um clichê meu, que está se relacionando com um clichê do outro? Geralmente é isso. As pessoas são clichês. Uma pessoa que está em relacionamento íntimo com outra pessoa. Talvez seja um clichê com outro clichê. Está se passando algo no seu. Claro que no fundo isso se passa. Mas esse que se passa, a gente não se torna fluidor disso que se passa. Geralmente a gente perde. Então, se eu ausente de mim mesmo, posso levar a sério o que me acontece, o que se passa comigo? Não. Ou já foi, ou vai ser, mas não apreendo o que está sendo. E o que está sendo é decisivo. É sutil, é menos importante? Quem disse? É um acidente? Quem disse? Eu não estou fabricando essência na existência? Eu não estou fabricando a eternidade, portanto, na existência? Através do tempo. A eternidade não é algo que está fora do tempo, não é um Deus que está lá no outro lado, no outro lugar. A eternidade é feita aqui agora, no passado. Então eu tenho um modo de vida, eu cuido do meu modo de vida, tenho cuidado de si, tenho uma prática de si. Não, eu cuido do outro, eu cuido do opressor, eu cuido do que captura. Eu não vou nunca cuidar bem daquele que captura, eu não vou nunca dar o trato que merece o meu opressor, o meu violentador, o meu isso, o meu aquilo. Se eu não fazer com que as minhas forças estejam presentes no acontecimento, se eu não entrar em dever, eu é uma maneira de dizer que o eu já é o não dever, não é o eu que fala aqui, é uma maneira de dizer
dizer na linguagem, mas é uma força que está em acontecimento, que está em variação. Aí sim eu estou percebendo que as forças estão sendo mobilizadas. Eu digo, manda descer, filho de grande, não posso dizer, manda subir as forças que estão na cabeça. Sobe, se apresenta com uma força aí. Ah não, eu tenho direito. Direito, cara, o direito é o que você pode. Direito, vai reivindicar o direito com o juiz, vai reivindicar o direito do Estado, vai reivindicar o direito para Deus. Aí, de repente, você tem lá um vulcão, um terremoto, que abala todo mundo e mata 50 mil pessoas. Eu vou processar Deus. Vai, que direito você tem? Então, o direito é o que você pode. É aquilo que diz Spinoza, se quer acabar com o juízo, deixa de dizer se é verdadeiro ou se é falso. Aristóteles é verdadeiro, ele é tão verdadeiro quanto as ideias dele podem ou não podem. Então, Aristóteles é ruim, é bom, é verdadeiro, é falso? Não. Se Aristóteles criou algo que não pode ser destruído, você veja aquilo que não pode ser destruído, aquela ideia, ela pode o que ela pode. Mas ela não pode mais do que ela pode, nem menos do que ela pode. O juízo sempre vai dizer, pode menos ou pode mais. Não, pode. Mas às vezes eu não sei o que eu posso. Por quê? Porque eu estou atolado nas paixões e na imaginação. Via linguagem, via sensibilidade, via organismo, via dores, tristezas, separações, enfim, uma série de elementos, de marcas que me impedem de ver de modo desanuviado, de ódio ou de tristeza. Então, o que se passa é que eu não percebo a potência que eu tenho. Eu não sei o que eu posso, diz Spinoza, a não ser que eu me imponha a acontecer. Mas eu não vou poder se eu imagino que eu não posso. Porque a imaginação não é uma mera ilusão. A imaginação é uma ficção real que está acontecendo no meu desejo. Então eu estou imaginando isso porque a ficção está ali em mim. É por isso que eu estou imaginando isso. Eu até sonho, tenho pesadelo com isso, porque a ficção está marcando meu corpo. Então a ficção diz, não pode, não posso mesmo. Eu não posso levantar dessa cadeira. Daqui a pouco eu não vou poder levantar essa cadeira. Não é uma mera crença, é uma marca física. Então, e o que eu faço para dissolver a imaginação? Começa a ficar um pouco catatônico, um pouco idiota. Começa a não dar muita bola para as demandas. Agora é hora de fazer o que? Não é hora de nada, não. Agora, começa a se perceber e se permitir. Seja um pouco idiota, seja um pouco claudicante, dê menos resposta, seja menos determinado, seja mais indeciso, mais claudicante, mais hesitante, sabe? Não dê tanta importância às determinações valorosas socialmente. Se permita experimentar, se permita ser idiota, se permita não ter valor para os outros, se permita não ser reconhecido. Às vezes é uma grande vantagem, como diz Nietzsche, se você está perdido por seu mundo, você tem a ocasião de ganhar o seu mundo. Cria um mundo próprio. O homem talvez seja o único animal na Terra que não tem mundo próprio. E tem sempre um dos outros. Sempre o outro, a fofoca, a novela, o filme de Hollywood, é sempre o outro. É sempre a percepção do objeto. Eu não percebo o que se passa com a minha energia. O que é arte? A arte trabalha com a sensação. A arte não cria conceito como a filosofia, não cria função como a ciência, a arte cria sensação. Cria ideias, como inventando sensações. E o que é sentir? Não é um mero sentir. A sensação ela é um bloco com dupla entrada. E se quiserem também dupla saída. Tá? A primeira é o horizonte por fora. E a segunda é o horizonte por dentro. É o caos exterior e o caos interior. Essa é a relação com duas multiplicidades que não tem forma. É aqui que eu crio o afeto e o percepto que formam um bloco de sensação. Criar na arte é criar sensação. Essa materialidade que faz com que a nossa energia coagulada e atolada flua. Então eu não vou ver mais com o meu corpo o azedo da língua que vai dizer, irmão, você é azedo. Eu vou ver com o fluxo da língua que encontra um estímulo estranho que pode até dizer, bem-vindo ao azedume, que eu não conhecia. Eu posso te amar tanto. O que eu posso variar tanto, até em todo risco, em perigo, talvez você ameaça até já. Mas que presente é sentir uma ameaça forte. Que presente é ter inimigos, apenas inimigos que eu possa admirar. Apenas esses.
Apenas inimigos que eu posso admirar. Inimigos que eu quero destruir, não. Mas que inimigos nós temos? Geralmente é só os que a gente quer destruir. Inimigo tem que ser morto, tem que matar o inimigo. Mas quem é ressentimento é esse? Por que eu quero ver o inimigo? Porque eu não suporto o inimigo. Mas quem é o inimigo? O inimigo também é uma força. O inimigo é uma força. Por que eu quero matar a cobra? Ah, porque a cobra é venenosa faz mal para o homem. Por que eu quero matar a aranha? Bom, talvez as nossas existências se excluem nesse espaço aqui que de repente eu não posso dormir, eu não posso cobra. Aqui dentro não dá. Tudo bem. No limite, quem sabe? Talvez você. Mas a cobra é uma cobra. E não tem uma cobra. Tem muitas cobras. E elas têm múltiplas maneiras de agir, mas não agem preconceituosamente, segundo a imagem que ela tem de você, que você pode fazer. Agora, se você fizer um movimento e ela, até eventualmente, se precipite, no sentido que interpretou que você pode atacar, ela pode não. Bom, mas ela também vai conviver então. Nossas diferenças, a ponto de chegar na inimizade, não se compõem no tempo. Tem velocidades distintas. Por que eu não sou capaz de admirar as velocidades diferentes? Por que eu não sou capaz de admirar os tempos diferentes? E me surpreender? Mas me aconteceu uma coisa muito mal. E você é o culpado disso que me aconteceu. Filho da puta, pera. Mas por quê? Aconteceu algo horroroso. A pessoa que ganhou uma coisa, ou a instituição, ou o poder, ou o capitalismo, sei lá, um inimigo. E eu digo, isso é uma ameaça? É uma ameaça. A ameaça que ela faz comigo, às vezes não é só ameaça, eu sofri mesmo. Então eu estou mais triste. Portanto, o que é a tristeza? É a diminuição da capacidade de existir. Real. Capacidade de diminuir. Eu fui pego. Sofri mal. A primeira coisa que eu penso, na imaginação e na paixão, porque eu estou sofrendo uma paixão aqui, é uma força que me determina de fora, isso que é a paixão, me modifica do jeito tal, que eu não tenho outra saída, a não ser pensar em afastar ou eliminar a força. A primeira coisa, eu estou buscando a causa do meu mal. E a causa do meu mal, se eu estou na afecção, é sempre o outro. Mas eu nunca penso que para eu ter aquela afecção, depende também da minha maneira de me relacionar. Eu nunca penso nisso. Não, eu não. Imagina, a minha maneira é natural. Eu respiro, porque eu tenho que respirar, é natural. Então, a mesma coisa, se me ameaçou, eu só me defender. Ah, meu caro. Mas às vezes, existe um filme infantil de um autor japonês chamado Miyazaki. Ele tem uma obra fantástica, e ele é o autor menos politicamente correto que existe. Nos filmes dele tem violência, tem cigarro, tem bebida, tem armas, e não tem, ao meu ver, cineasta voltado para a infância, para a juventude, mais interessante que o Miyazaki, mais interessante até que o Ocelot, o francês, que também é muito bom, aquele Cuia Feiticeiro e tal. Mas o Miyazaki é interessante. E existe um filme chamado Ponyo. Ponyo. E a Ponyo é um peixinho do mar, que o Sosi, que é um menino de 5 anos, faz amizade, e ela chega e eles se relacionam, tem uma relação lá linda e tal. E ela, a primeira coisa que ela faz é lançar um jato de água na cara do Sosi. E ele fica morrendo de amor e de alegria com aquele gesto. Depois a Ponyo repete o gesto. Uma velha, toda ressentida com a vida, mal, negócio, etc. E tem a pior das reações. E depois uma menininha que quer brincar com o Sosi, as pessoas ficam ocupadas, e vai lá, peixinho, não sei o quê, e ela fica rivalizando com o peixinho, e diz assim, eu tenho um caso igual, não sei o quê, mas a minha não é gorda assim. Aí o peixinho vai lá e lança um jato de água na menina. São 3 maneiras de reagir. Então, na maneira de reagir afirmativa e alegre, é só uma maneira. Não tem mal no gesto de cuspir. E não tem bem ou mal no gesto de receber. É na maneira. O bem ou o mal está no modo de se relacionar. Não tem mal de substância, não tem bem de substância. Não existe o bem e não existe o mal. A gente tem que deixar de ser moralista. O nosso único inimigo, o mais grave inimigo do homem é a moral. E se a gente quer afirmar os movimentos minoritários, a primeira coisa que tem que destruir em nós é a moral. A moral é a nossa inimiga.
Por quê? Porque você se permitir receber depende muito. Nietzsche define assim o ressentimento no seu primeiro estágio. Ele diz assim: o que é o ressentimento? Vou dar um exemplo simples: uma intoxicação. Eu fui comer uma maionese e tinha lá, sei lá, uma salmonela. E aí, fervou, mas uma salmonela mais grave. Porque o que ocorre com essa intoxicação? É uma intoxicação de uma natureza tal que eu não posso nem vomitar a comida, nem digerir a comida, mesmo lentamente, e nem isolar o meu corpo. Tomou conta de todo o meu corpo. Então eu não posso botar para fora, não posso digerir aos poucos. Infelizmente eu comi isso, mas agora vai, né? Dá um tempo, daqui a um mês eu vou ficar bom. Não fica bom nunca. E também não posso isolar. Olha, fudeu. O que ocorre? Esse afeto toma conta de todos os meus outros afetos. É por ele que todos os outros vão ser livres. Não só os afetos, mas as percepções. Não só as percepções, mas os movimentos e as ações do meu corpo, as reações. Não só as ações, as reações, as percepções, os afetos, as afecções, mas também as ideias. Não só as ideias, mas as palavras. Não só as palavras, mas as memórias. Tudo vai ser atravessado por essa cristalização, por esse atolamento afetivo, por essa intoxicação. Vira uma marca que se põe na frente e atrás de todos os fluxos. Não tem fluxo agora que vai ser interpretado através da marca. Isso é o princípio do ressentimento. E não tem homem ocidental reativo que não seja fundado nesse princípio. Nós somos reativos? Em grande medida. Já fomos, ou ainda somos, ou ainda vamos ser bastante, não sei. Né? Cada um sabe de si, você até como, as pessoas sabem de si, mas enfim, é importante a gente começar a desenvolver essa honestidade com o nosso mesmo. Perceber onde a gente é ressentido, onde a gente é atolado. E dizer assim: poxa, me fez mal, o que eu posso fazer com isso? Diz Spinoza: se me fez mal, é porque tinha alguma coisa de comum comigo. Como assim? Não tem nada a ver comigo, não faz mal, não tem nada. Se te atingiu, cara, não existe nada que te atinja por bem ou por mal que não tenha algo de comum com você. Não tem nada, é impossível. Você não tem nada de comum, não te atinge. Não chega com você, é de outra natureza, não te atinge. Mas se ele te atingiu, tinha algo de comum. Começa por aí. Por aquilo que a coisa tem de comum. A coisa é má? Não pode ser. Se eu não sou niilista, não sou moralista, não sou um religioso estúpido, que acredito que a morte está dentro, mas sei que tudo é afirmação de uma força interna afirmativa que não se autodestrói. Só um dialético estúpido acredita nisso. Então, se é essa afirmação, não tem algo dentro de mim que me negue. Assim como não tem algo dentro do outro que se nega. E nos encontros, algo se passa comigo. Tinha algo de comum? Tinha. Eu não fui veloz o suficiente? Não tive o tempo suficiente? Não houve ocasião? A interface sobre a qual a gente se compõe? Não teve. Então, vou usar toda a minha força, inclusive dessa ideia que descobre que ali, ou que detecta, ou que apreende a zona comum que tem. E daí começar a extrair a energia necessária para isolar a coisa. Isolar até eu ter o tempo de começar a burilá-la. Gira. Olha, tem 1002, ou 1014, ou 1022 faces. E eu começo a relacionar com todas elas. Né? A ponto de encontrar uma face, uma interface, uma distância necessária, onde necessariamente há uma composição. E se há composição, o que não me mata me deixa mais forte. Se há composição, eu transmutei a tristeza em alegria, a paixão em ação, a força oposta que me coagia em força de liberdade.